Uma história que esteve e ainda está no centro dos debates. Uma história que foi objeto de várias interpretações. Uma história que nos leva a tirar ricas lições para o nosso bem espiritual. Então, o que é essa história? É a história da mulher que foi pega no crime de adultério, para quem nosso Senhor Jesus escreveu no chão. A interpretação do que ele escreveu no terreno ainda está no centro dos debates. Neste vídeo, tentaremos transportá-lo ao cerne de suas interpretações para entender o que Jesus escreveu no terreno. Vamos ver juntos o que está escrito em João 8, versículos 1 a 6. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras. Mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada, o que o Senhor diz. Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Esses eventos acontecem em Jerusalém durante a festa dos tabernáculos. Este feriado comemora a travessia do deserto do povo de Israel. Foi instituído por Deus como está escrito em Levítico 23, versículos 33 a 34. O Senhor também disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Comecem a celebrar a festa das cabanas no 15º dia do 7º mês. Essa festa em homenagem ao Senhor durará 7 dias. Daí, durante este feriado, todos os israelitas foram para Jerusalém vivendo em tendas por 7 dias e indo ao templo todos os dias. Jesus, já sob a supervisão de líderes religiosos, chega no meio desse período. Todos os dias ele ensina no templo, e ninguém o impede por causa da multidão e das opiniões divididas sobre ele. Os escribas e fariseus então tentam surpreender Jesus publicamente para que possam acusá-lo e prendê-lo. É neste contexto que trouxeram uma mulher adúltera apanhada no crime de adultério. Para entender essa acusação, voltemos ao Antigo Testamento. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito por meio de seu servo Moisés, a Bíblia diz em Êxodo capítulo 19, versículo 1. Exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Neste lugar, Deus pediu a Moisés que santificasse o povo, porque ele iria descer até eles no Monte Sinai, para falar com eles. E ele comunicará os 10 mandamentos. Entre seus 10 mandamentos, é dito não cometa adultério. Vemos isso em Êxodo 20, versículo 14. Em Levítico 20, versículo 10 diz: se um homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, o homem e a mulher que cometeram adultério serão executados. Da mesma forma, Deuteronômio 22, versículo 22 diz: se um homem for flagrado cometendo adultério, ele e a mulher terão de morrer. Desse modo vocês eliminarão o mal do meio de Israel. E também em Levítico 20, versículo 22, Deus diz: guardem todos os meus decretos e todos os meus estatutos, pondo-os em prática. Portanto, vendo que essa mulher havia transgredido essas ordenanças, ela teve que sofrer as consequências. Vamos voltar ao nosso texto. A Bíblia diz que o propósito desses fariseus era armar uma armadilha para ele e acusá-lo. Então, o que é essa armadilha? Os fariseus se recusaram a aceitar Jesus como o Messias enviado por Deus. Portanto, eles queriam colocar Jesus diante da lei de Moisés e diante das autoridades romanas. Se ele dissesse para deixar essa mulher ir, eles diriam como você, que afirma ser o Messias, se recusa a colocar em prática a lei de Moisés, mostrando assim ao povo que Jesus era apenas um impostor. Se Jesus tivesse dito para apedrejar essa mulher, as autoridades romanas iriam intervir e ele teria um problema, pois a ordem viria diretamente dele. Então, se ele dissesse para deixá-la ir, ele teria um problema, e se ele também dissesse para apedrejá-la, ele teria um problema. Daí a armadilha. E isso era acusá-lo com base em sua palavra. Queremos chamar sua atenção para algo real e lógico que não está registrado na Bíblia. Vemos que é apenas a mulher que é trazida diante de Jesus. Se ela foi pega em adultério, por que o homem não foi trazido com ela? Sabendo que uma mulher não pode cometer adultério sozinha, ele poderia ser um deles. No entanto, a lei, da qual eles são especialistas, especialmente Deuteronômio 22, versículo 22,
e Levítico 20, versículo 10, deixa claro várias vezes que ambos os parceiros devem ser apedrejados. Está escrito em Deuteronômio 22, versículo 22. Se um homem for flagrado cometendo adultério, ele e a mulher terão de morrer. Desse modo vocês eliminarão o mal do meio de Israel. E Levítico 20, versículo 10 diz: se um homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, o homem e a mulher que cometeram adultério serão executados. A pergunta que se faz: onde estava o homem com quem esta mulher cometeu adultério? Pois até onde sabemos, o adultério é cometido com um homem e uma mulher. Quem você acha que era o homem e onde estava? Deixe um comentário sobre sua hipótese para a resposta a esta pergunta. A Bíblia nos diz que Jesus não vai responder à pergunta deles. Em vez disso, ele se abaixa e começa a escrever, com o dedo no chão. Então, o que ele estava escrevendo? João 8, versículos 7 a 11 nos diz: eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou. Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno, vá e não peque mais. Observe que Jesus responde a eles escrevendo no pó. Resposta engraçada, não é? E no entanto João é categórico. Jesus se abaixa para escrever com o dedo no chão, não uma, mas duas vezes. Um gesto para o qual ele claramente chama nossa atenção. Então, o que Jesus estava escrevendo no chão? Como você pode imaginar, os comentaristas estão arrancando os cabelos há muito tempo tentando adivinhar o que Jesus estava fazendo. Por que ele escreveu no chão? Você provavelmente já ouviu muitos pregadores apresentarem hipóteses. Por exemplo, alguns acreditam que Jesus escreveu os pecados dos escribas e fariseus no chão, fazendo com que sentissem remorso e fazendo com que saíssem envergonhados. Esta é uma suposição comum. Outros acreditam que ele simplesmente ignorou os escribas e fariseus desenhando no chão. Se olharmos para a história da interpretação, 3 linhas principais de raciocínio emergem. Primeiro, alguns pensam que isso é um sinal de indiferença, que Jesus simplesmente ignora os escribas e fariseus. Outra hipótese é que ele escreve os pecados dos acusadores no pó. Mas a explicação mais comum é que Jesus está realizando um gesto que cumpre uma profecia. Se olharmos para o livro de Jeremias, capítulo 17, encontramos uma passagem do Antigo Testamento que menciona o pó, e tem vários paralelos impressionantes com o Evangelho de João. Lemos no versículo 1. O pecado de Judá está escrito com cinzel de ferro. Considerando que no versículo 13 está escrito: ó Senhor, esperança de Israel, todos que se afastarem de ti serão envergonhados. Serão enterrados no pó da terra, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Vamos parar por aqui. Em seu contexto original, Jeremias descreve que os nomes daqueles que se esquecem do Deus de Israel e o abandonam serão escritos no pó como um sinal de condenação e julgamento, pronunciado sobre eles porque se afastaram do Senhor, a fonte de águas vivas. À luz desta profecia, voltemos ao Novo Testamento. Em João capítulo 8, ao versículo 7 diz: eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. No capítulo 7, Jesus se identifica com a fonte das águas vivas, dizendo que de seu coração fluem rios de água viva. Ao ligar essa imagem do pecado escrita no pó, à fonte de águas vivas rejeitada pelos governantes de Judá e pelos pastores de Israel, alguns autores sugeriram que Jesus estava realizando um sinal de julgamento contra os governantes de Jerusalém, os escribas e os fariseus que o rejeitaram, a fonte de águas vivas. Seu pecado seria, portanto, inscrito no chão como um sinal de condenação. Esta profecia coloca os escribas e fariseus no papel dos maus pastores de Israel, contra os quais Jeremias havia profetizado no Antigo Testamento. Quando viram o cumprimento deste sinal à luz da profecia, ficaram confusos. João diz que todos eles, começando pelo mais velho, foram embora, deixando Jesus e a mulher sozinhos. Esta é a terceira interpretação. Um sinal profético como aqueles que Jesus realiza continuamente nos evangelhos.
É o que nos parece o mais justo e o de Santo Agostinho. Aqui estão suas 3 hipóteses sobre o que Jesus teria escrito no chão. Isso era um sinal de indiferença para com os fariseus e escribas. Ele estava escrevendo os pecados dos acusadores no chão. Ou escrever no terreno era consistente com o cumprimento da profecia em Jeremias 17. Qual das hipóteses parece mais provável para você, ou você tem outras hipóteses? Compartilhe-os conosco nos comentários. Vamos continuar nossa reflexão. Se a norma em Deuteronômio capítulo 22 ordena o apedrejamento da mulher, ele não está violando a lei por não cumpri-la. Observe que no livro de Deuteronômio capítulo 17, versículo 6, está escrito: jamais executem alguém com base no depoimento de apenas uma testemunha. Deve sempre haver 2 ou 3 testemunhas. Em João 8, todas as testemunhas saem de cena. O versículo 10 nos diz: então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou. Não sobrou ninguém, ninguém testemunhou contra ela. Apenas ele e a mulher permaneceram. E o versículo 11 diz: não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno, vá e não peque mais. Jesus cria uma situação em que não há 2 testemunhas para testemunhar contra ela, pois a lei exige que uma pessoa seja morta. Assim, por evitar o laço, ele permanece fiel à lei de Moisés. Em outras palavras, ele estaria infringindo a lei se pegasse uma pedra para apedrejá-la sozinho. Porque são necessárias 2 testemunhas públicas para testemunhar. Para traçar um paralelo, lembremos o julgamento perante o Sinédrio. Eles procuravam 2 testemunhas para afirmar que Jesus queria destruir o templo, porque não poderia ser condenado à morte sem pelo menos 2 pessoas dispostas a atestar publicamente um crime. Este não é o caso aqui para esta mulher. Ele pode, portanto, dizer-lhe: nem eu te condeno. E estas últimas palavras tão importantes: vá e não peques mais. Ele o chama ao arrependimento, a mudar sua vida, a se afastar de sua vida de adultério, a não cometer mais esse pecado. Uma bela e magnífica história da misericórdia divina, que termina com este chamado a abandonar nossa vida de pecado. O que é realmente importante não é perfurar o que Jesus escreveu no chão, mas que ele evitou a armadilha e mostrou grande misericórdia para com essa mulher, dando-lhe outra chance. Esta nova chance é oferecida a todos os que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador. Oramos para que você permaneça nesta graça até seu retorno, ou até o último dia na terra. Amém. Para quem ainda não assumiu esse compromisso, saiba que essa é a melhor decisão para a sua vida. Tal como acontece com esta mulher, sua mão de misericórdia é estendida a você para uma nova vida nele. Romanos 10, versículos 9 a 11 nos diz: se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Espero que esta bela história bíblica tenha feito bem a você. Não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhá-lo com outras pessoas. Inscreva-se e ative o sino para continuar essas maravilhosas viagens, visando nossa edificação na fé cristã. Deus te abençoe.